O Corinthians já tem investimento muito mais alto que o Vasco, né? O Vasco não é que o Vasco não invista, mas o Corinthians mais. Tem jogadores mais caros, tem mais dívida também, né? Tudo maior. A dívida é maior, o elenco é mais caro, maior salário, tudo maior, tudo maior. Vexame a Libertadores, o Vasco pelo menos nem vai para a fase preliminar, fica lá na Sul-Americana, que está muito bom para ele. O Vasco hoje, é a realidade desses clubes é jogar Sul-Americana. O Corinthians hoje é um time de Sul-Americana. No duelo entre Palmeiras e Corinthians, o famoso derby paulista, a rivalidade é mais do que uma simples disputa dentro de campo. É uma verdadeira batalha histórica, com o Palmeiras levando a melhor nos confrontos recentes. Palmeiras é um time de Libertadores, isso aí resume tudo. Vou repetir, Palmeiras é um time de Libertadores, ganhando ou não. Um frequentador, disputa todo ano, se classifica sem susto. O Corinthians é um time de Sul-Americana, mesmo gastando muito dinheiro, mesmo investindo muito alto, investindo o que tem e o que não tem. Essa é uma obviedade até, não é nenhuma opinião, é uma constatação. E aí os números são reflexos disso tudo, né? Momento de cada um. São situações antagônicas. Né? Oi? É preocupante esse abismo, porque eu vou dar um exemplo de hoje. Não, que nada. Hoje eu encontrei... Que nada. Eles não estão preocupados, não. Os corintianos, em grande parte, não todos, não estão preocupados. É agenda positiva. Quarta-feira, que legal, que heróico, o time lutou até o final. Ganhou do Barcelona de Guayaquil 2-0. Daí? Foi eliminado. O jogo é parte de um confronto. E na primeira parte foi 3-0. Teve gente dizendo na imprensa, não, hoje é só aplausos. Como são aplausos, amigo? Não, porque o time venceu, mas tomou de 3-2 no placar agregado e foi eliminado. Como só aplauso? Imagina o cara que saiu de casa numa chuvarada quarta-feira aqui em São Paulo, teve morte, caiu do árvore pela cidade, no trânsito caótico. O cara saiu, foi pro jogo, né? Aí termina o jogo eliminado. Hoje é só aplauso, legal. Agora eu vou chegar em casa 1h batendo palma para os caras que foram eliminados pelo Barcelona de Guayaquil, que embora seja um time tradicional, é um time de investimento menor. E eliminado porque perdeu de 3-0 e quase 4. Teve um gol anulado ali por um detalhezinho do VAR. Gol contra do Gustavo Henrique. Então, peraí, como assim só aplausos? Quer dizer, a agenda positiva do Corinthians, ela é muito forte e ela é nociva para o clube, para o time. Muito nociva. Porque fica tirando os pezinhos do chão, os caras ficam flutuando, achando que, não, tudo bem. Se ganhar o Paulista, como se ganhar o Paulista está tudo bem, amigo? Não está bem. Não está bem. O Corinthians fez um investimento altíssimo, sem condições para isso, cheio de problemas financeiros. É processo na justiça de gente que quer receber, é empresário que entra na justiça, é jogador, é transfer ban, e é isso, é aquilo outro. Uma dívida de 2 bi, não sei quanto, a gente nem sabe onde está essa dívida hoje, dívida do estádio, dívida do clube. Ainda assim, contrata jogadores caros, né? Você citou alguns deles já no começo do programa, e é eliminado na fase preliminar da Libertadores pela terceira vez. Terceira vez. 2011, 2020 e 2025. Tá tudo bem? Claro que não, mas ainda assim, não, hoje é só aplauso. Legal, hoje é só aplauso. Cara, o camarada que faz o esforço para ir num jogo desse e que paga o ingresso, sai eliminado e só aplaude, acho que ele não tem nenhum espírito crítico. Nenhum, zero. Uma coisa é você ser apaixonado pelo seu clube, fiel ao seu clube, a outra é você não ter nenhum espírito crítico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode amar o seu clube, torcer incondicionalmente, mas você vai, peraí, isso aqui não tá bom. Isso aqui é um papelão. Aí chega no dia seguinte no trabalho, na quinta-feira, o cara chegou em casa 1h, foi lá para Itaquera assistir o jogo, o Corinthians não se classificou. Aí chega no trabalho, o palmeirense, São Paulino, tira o sarro da cara dele, do Santista, os torcedores de outros times, e ele fica só aplaudindo. Não, hoje é só aplauso, ontem só aplauso. Não existe, gente. Não existe. A agenda positiva é muito ruim para o Corinthians, mas ela é muito forte, então eu acho que para algumas pessoas está tudo bem, está tudo beleza. Problema nenhum. Enquanto isso, o Palmeiras continua sendo muito mais competitivo, frequenta a Libertadores, tem uma situação estável. Ano passado ganhou só, entre aspas, o tricampeonato paulista. E isso foi pouco, e é cobrado também, tem que ser. Mas a régua está lá em cima. Se não der retorno técnico muito grande, vai ser questionado. O Flávio Lopes, que custou menos da metade, até hoje é questionado menos, fazendo um bom número de gols. Fez 22 no ano passado e é questionado. Contrataram um cara para o lugar dele. Imagina se ele não der retorno. É óbvio que vai ser questionado. É normal, é assim que funciona. Custa caro, tem que apresentar mais. No caso do Depay, não pagou multa rescisória, mas uma remuneração elevadíssima, ainda mais para um clube todo endividado como o Corinthians. Agora, depende de quem. Tem gente que cobra, tem gente que acha que está tudo bem. Está tudo legal, está tudo beleza. Enfim, eu acho que ele está devendo muito. Não só por esse ano, mas do ano passado.
Sul-Americana. Era o título possível. Se tivesse conquistado, já estava na fase de grupos. Foi eliminado, ele não jogou bem. Ah, mas estava chegando, tá bom. Aí agora, esse ano, perdeu um gol feito lá em Guayaquil. Tá devendo e muito. Mas e o brasileiro, Mauro? O brasileiro também não tem que ser levado em consideração? Serviu para nada. Serviu para nada. Mas classificou para a pré-Libertadores, né? Que não serviu para nada. Capazes de passar, né? Não serviu para nada. O momento que ele jogou melhor não serviu para nada. Tivesse ficado na posição abaixo, teria ido direto para a Sul-Americana. Era melhor do que ter que jogar essas duas partidas, passar vergonha contra o Central, Universidade Central, ser eliminado pelo Barcelona para ir para onde? Para a Sul-Americana. Era melhor ficar ali, por exemplo, onde ficou o Vitória. Vitória vai direto à Sul-Americana. O Vasco, direto à Sul-Americana. Não passaram por nenhum vexame. O Corinthians foi na Libertadores fazer papelão. Então, nem valeu nada. Mesmo a fase boa, levou o Corinthians a um determinado lugar. E aí o que acontece? Ele voltou para onde estaria sem essa fase boa, com uma fase razoável. Vai escapar do rebaixamento e ficar ali naquelas posições que levam direto à Sul-Americana. Não serviu para nada. Na verdade, a única fase boa não serviu para nada. É um desastre. Não. Eu acho que serviu o seguinte, só para também ter o debate aqui. Eu acho que serviu, primeiro, tirou o Corinthians do rebaixamento, né? Que era o maior medo na temporada passada. O Corinthians estava ali perigando, ia, voltava. Quando o Depay chega, afastou de vez o fantasma do rebaixamento. É o mínimo, então, né? Já achou uma conquista, né? Elenco tão caro, se fosse para a segunda divisão, pelo amor de Deus, né? É o mínimo sair do rebaixamento. Aí teve uma arrancada para a fase preliminar da Libertadores. Aí eles perderam para o Barcelona. Não adiantou nada, era melhor ter só saído do rebaixamento e ficado ali numa posição mais intermediária que iria direto para a Sul-Americana. Era mais negócio. Como foi com o Vasco. O Vasco sonhou com a Libertadores. Ele perdeu uns jogos na reta final, ficou na Sul-Americana. Melhor. É melhor ir direto para lá do que bater na fase preliminar da Libertadores e voltar para a Sul-Americana. Porque você ainda é zoado ainda. Entendeu? Você ainda passa por um papelão. Pior do que o Corinthians é só o Boca, que nem Libertadores nem Sul-Americana, porque perdeu para o Aliança Lima na outra fase de classificação da Libertadores. Só o Boca conseguiu ser pior que o Corinthians, uma vergonha ainda maior. Né? Porque tem isso que o Mauro fala, né? Que o Depay, ele não entregou nas competições internacionais. Isso é verdade. Sul-Americana, Corinthians não ganhou. Libertadores. Agora, eu só trago aqui para balancear isso, Piperno e Bruno. Que o Depay, querendo ou não, ele tirou ali o risco do rebaixamento. Chegou, o Corinthians teve arrancada, pronto, o fantasma do rebaixamento foi embora. Agora, realmente, ele leva para uma pré-Libertadores, e aí foi ele mesmo, porque ele foi o protagonista. É só que quando chega no mata-mata da pré-Libertadores, ele não jogou nada. Nem contra a Universidade Central o Depay jogou alguma coisa. Né? A Universidade Central, a gente dizia que ninguém nem conhecia esse time. Corinthians ganhou no talo, nos últimos minutos, dentro de casa, contra um time que o melhor jogador era quase o Walter. Era um gordinho, camisa 10, eu não lembro o nome dele. Era um gordinho, camisa 10, o melhor jogador da Universidade Central. Realmente, num jogo desse, o Depay não aparecer, já é questionável. Contra o Barcelona de Guayaquil, em nenhum dos dois jogos. Ele deu uma assistência, tudo bem, mas não foi destaque. Agora, Bruno e Piperno, eu trago aqui esse equilíbrio, né? Eu acho que nas competições nacionais, por enquanto, o Depay entregou. Nas internacionais, não. O Mauro já acha, quando interessava, ele não apareceu. Então tem que ser cobrado. Qual é o sentimento, na opinião de vocês? Primeiro, o que vocês pensam? E qual que vocês acham que é o pensamento da maioria da torcida? Tá grata por ter ajudado a sair do rebaixamento e ter sido importante nessa melhor campanha aí do Campeonato Paulista? Ou tá revoltada por não ter jogado nada na pré-Libertadores com o Depay? Pilhador, veja, o ano passado do Campeonato Brasileiro, naquela fase das 9 vitórias consecutivas, isso foi realmente algo notável, né? Não fosse isso, não teria sido o recorde, né, na história do Campeonato Brasileiro. O desempenho dele foi até surpreendentemente bom, porque era um jogador que tinha acabado de chegar aqui e tal, e acabou, de certa forma, se adaptando, né, de uma maneira bem rápida ao futebol brasileiro e principalmente ao Corinthians. A classificação para a Libertadores foi um bônus. Qual era a obrigação do Depay?
entrar em campo e jogar bem. Até onde o Corinthians chegaria, então, essa era uma outra questão. E é óbvio que quando essa série de 9 vitórias se iniciou, ninguém imaginava que fosse conseguir essa vaga. Então, assim, a obrigação do jogador era atuar bem. Isso aí ele conseguiu fazer. E, por tabela, inclusive, ajudou a dividir responsabilidades e tal, e tirou um certo peso aí que o Yuri Alberto também carregava. Enfim, eu acho que funcionou. Agora, a gente está falando de um jogador muito caro, então é isso que se esperava dele. Ele funcionou. Foi um jogador caro que acabou funcionando. Foi uma solução rápida. Agora, não pode ser uma solução para o passado, que o Corinthians continua jogando agora. Então, o que se imaginava é que na Libertadores, contra adversários, teoricamente, mais fracos do que alguns que o Corinthians enfrentou no Brasileiro, ele também fosse render. E não foi isso que ocorreu. Eu tenho algumas suspeitas para isso. Claro que a gente brinca, né, o tempo todo com a fragilidade do Corinthians jogando competições sul-americanas, algo notório, histórico, enfim. Mas é óbvio também que um time que ele tem que antecipar o pico dele na temporada, porque ele já vai ter jogos decisivos de Libertadores, ele também tem que pagar algum preço. Então, o Corinthians, ele não teve, por exemplo, a coragem do Botafogo ano passado. O Botafogo também passou por isso. E para o Botafogo, dane-se se ele vai jogar bem ou mal o estadual, né? Ele nunca tem nem técnico e tal para resolver isso. O Corinthians não. Ele quer fazer a melhor campanha, ele quer vencer o estadual, ele também quer dar conta desse desafio de jogar Libertadores. Essa fase de classificação que vai exigir de um time que acabou de voltar, que acabou de fazer uma pré-temporada ruim, que ele atue quarta, domingo, sucessivamente. Veja, a gente está agora bem na metade do mês de março, e o Corinthians jogou 18 vezes esse ano. Então é óbvio que isso também cobra um preço na questão do planejamento. Por que o Corinthians não abriu mão de alguns jogos contra equipes mais fracas aqui no Campeonato Paulista? Ah, mas vamos fazer a melhor campanha. É o Corinthians, Campeonato Paulista e tal. Então, por exemplo, se perdesse o clássico para o Palmeiras lá no turno de classificação, o que ia mudar na vida do Corinthians isso aí? Mas não, vamos jogar com toda a cavalaria, como diria a Vamp, vamos jogar como se fosse, né, a decisão do campeonato. Então, o Corinthians, em alguns momentos nesse início de ano, ele fez um esforço desnecessário. O planejamento do Corinthians tinha que visar prioritariamente a fase de classificação da Libertadores. Aí o Paulista seria um extra, um bônus. Mas não, o Corinthians quis fazer os dois ao mesmo tempo e corre o risco de não ter êxito em nenhum. Agora, hoje, né, a gente pode dizer, porque a gente falou muito do Flamengo e Vasco, né, que é uma freguesia surreal. Flamengo e Vasco, inclusive, a gente vai falar muito do Fla-Flu ainda aqui hoje, né, dessa final, é o jogo decisivo do Campeonato Carioca, hoje entre Flamengo e Fluminense. Então, a gente vai trazer todas as informações, porque hoje no Rio é o jogo final. Agora, a gente falou muito recentemente da freguesia, né, num grande confronto. E se a gente for ver, tem uma grande freguesia hoje também, nos últimos anos aí, nesse jogo Palmeiras-Corinthians. Porque, ó, se você for pegar aqui, nos últimos 18 confrontos entre Corinthians e Palmeiras, são 8 vitórias do Palmeiras, 8 empates e só 2 vitórias do Corinthians. Ou seja, nos últimos 18 jogos, o Corinthians só venceu 2 confrontos contra o Palmeiras. São 8 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 2 vitórias do Corinthians. É sim uma freguesia que vive hoje o Corinthians contra o Palmeiras. É outra coisa que dá um peso ainda maior para esse jogo. A gente está acompanhando aqui, diante dessa situação de Palmeiras, Flamengo, terem se tornado grandes potências, de grandes rivais acabarem ficando para trás, pô. De 18 jogos, vencer só 2, para mim, já dá para considerar uma freguesia. E outra coisa, o último jogo entre Corinthians e Palmeiras em Itaquera, no ano passado,
Nesse jogo, o Corinthians voltou a vencer o Palmeiras depois de 3 anos, gente. Eram 3 anos sem vencer. Eram 8 jogos de jejum do Corinthians contra o Palmeiras. Ou seja, Bruno Prado, é aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Os times que se reorganizaram financeiramente, que conseguem montar timaços, eu vou falar já já aqui a cavalaria do Palmeiras e do Corinthians, as prováveis, como o Vampeta sempre pede, para a gente mostrar o poderio desse time do Palmeiras, que agora tem inclusive o Vitor Roque, né, como o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, e o Abel Ferreira ainda é um fator diferencial nessa freguesia. Porque desde a chegada do Abel, o Corinthians nunca venceu o Palmeiras jogando no Allianz Parque. São 6 jogos na casa do Palmeiras, hoje vai ser o 7º, né? Com 4 vitórias e 2 empates com o Abel Ferreira em campo. Se somarmos todos os jogos todos os jogos que o Palmeiras foi mandante contra o Corinthians, desde 2019 para cá, os números pioram. São 10 partidas de jejum, somando 5 vitórias do Palmeiras e 5 empates. Ou seja, é a lógica, né, Bruno? Quem se reorganiza, quem contrata mais, quem tem grandes jogadores, quem tem treinador há mais tempo no comando, constrói uma freguesia contra o maior rival. São números para assustar os corintianos, né, Bruno? Sim, os números mostram, esses são fatos, né, que estão aí em relação a Palmeiras e Corinthians. O Corinthians pode conseguir uma coisa assim, num confronto, ele pode ganhar o campeonato, mas assim, quem vai seguir forte é o Palmeiras. E a maioria dos jogos entre eles vai ganhar o Palmeiras. O Corinthians ganhou um muito importante no ano passado, que ali foi fundamental para a arrancada do Corinthians, já na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas assim, é um momento, o Corinthians pode jogar melhor essa decisão e ganhar, mas a diferença do que é consistente e o que não é, a gente vê quando aumenta, né? Como você trouxe números de alguns anos, né? Quando você aumenta o tamanho da amostragem. Como tem no Flamengo e Vasco, aí de Flamengo e Vasco é uma diferença maior e até nos jogos. Palmeiras e Corinthians tem uma vantagem boa do Palmeiras, mas o Corinthians consegue jogar, competir com o Palmeiras. O Vasco já não consegue com o Flamengo. O Fluminense consegue. Né? O São Paulo com o Palmeiras cria problemas também. Né? O São Paulo tem até números mais equilibrados contra o Palmeiras do que o Corinthians. Mas na consistência, o São Paulo também não consegue ser consistente. Quem briga por título todo ano e quem ganha títulos com frequência é o Palmeiras, não é o São Paulo, não é o Corinthians. O Santos ainda menos, o Santos estava na Série B até o ano passado. Então é o caminho, né? Para os times grandes que estão em crise, que não ganham muito tempo, todo mundo sabe que o caminho é tentar se reorganizar. Todo mundo sabe e acompanhou e viu o que o Palmeiras fez e o que o Flamengo fez. Cada um dentro da sua realidade. Não tem uma receita, cada time tem a sua particularidade, tem a sua situação. Mas é difícil, mesmo você vendo alguns exemplos, é difícil fazer. Porque às vezes você não tem pessoas capacitadas para isso, às vezes você não tem condições políticas para isso. Tem várias circunstâncias. Às vezes você está num buraco tão grande que para sair o presidente, e o presidente tem 3 anos de mandato, ele olha, nossa, esse buraco é enorme. Mesmo se eu fizer 3 anos aqui tentando tomar conta dessa situação, tentando melhorar, não vai ser no meu mandato que vai melhorar. Então, deixa o outro fazer. Eu vou tentar, de algum jeito, gastar, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou gastar, vou tentar fazer um time bom, tentar ganhar um título e ficar marcado com isso. Porque mesmo se eu fizer um trabalho de 3 anos, o resultado só vai aparecer depois, então não vai cair na minha conta. Então, deixa o outro tentar fazer. Então, tem muito disso. Mas todo mundo sabe que a receita é essa. A outra receita é ter um dono rico, né? Que enquanto esse dono rico estiver colocando dinheiro, você vai disputar título. Mas para ser uma coisa de longo prazo, você tem que tentar se reorganizar. Palmeiras e Flamengo fizeram. E aí, o que você acha dessa rivalidade intensa entre Palmeiras e Corinthians? Cada confronto é uma história que fica marcada na memória dos torcedores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal TV Cartola para não perder nenhum detalhe sobre o mundo do futebol. Até o próximo vídeo!